O primeiro facto importante a salientar na criação da Sociedade de Ginecologia é a circunstância de haver uma escola de ginecologia de Coimbra e o meu patrão, o professor Ibérico Nogueira, foi o fundador desta escola de ginecologia de Coimbra e, portanto, a certa altura, nós que já pensávamos muito em que a ginecologia devia ter uma sociedade independente da de obstetrícia, porque existia uma sociedade de ginecologia e obstetrícia, ou de obstetrícia e ginecologia, como queiram, e nós começamos a conversar com os colegas, quer dessa sociedade, quer com os outros que não pertenciam a essa sociedade, e há um deles que se destaca e que trabalhava no serviço onde eu fiz o meu internato e onde eu fiz o meu doutoramento e onde fui formado, que foi o Dr. Aurélio Ferreira. E o meu papel foi reunir com o Dr. Aurélio Ferreira várias vezes em minha casa e também em casa dele, eu pelo menos devo lá ter estado 2 ou 3 vezes, porque eu sou colecionador e ele colecionava tudo e mais alguma coisa, de maneira que aproveitávamos para falar das coleções. Nessa altura eu fui eleito vice-presidente e passado 3 anos o presidente era um professor mais velho do que eu e que trabalhava no serviço do Hospital da Universidade, o professor Henrique Miguel Rezende de Oliveira, que foi o primeiro presidente da Sociedade Portuguesa de Ginecologia. E eu fui vice-presidente. Depois, o mandato era de 3 anos, ele ao fim dos 3 anos não quis ficar, saiu e fui eu eleito presidente da Sociedade. Fui o segundo e terceiro. É evidente que sinto-me honrado com estes convites, sinto-me honrado com o que as pessoas pensam de mim, mas eles pensam erradamente de mim, que eu sou igual aos outros. Vou criando coisas. A SPG esteve 3 anos com a direção em Coimbra, encimada sempre por professores catedráticos distintos da ginecologia. E no fim da eleição do 3º mandato, o professor Carlos de Oliveira como presidente, numa conversa descontraída e à vontade num convívio, eu comentei, eu não percebo como é que tem uma sociedade que trata da patologia genital feminina e nunca tem uma senhora nas direções. Sempre 8 homens, 9 homens, 8 homens, 9 homens, por 9 anos. E riram-se, chamaram-me feminista, não me importei nada porque achei que o comentário era justo. E pronto, acabou a conversa e desliguei. Passados 3 anos, o professor Silva Carvalho é eleito presidente. O professor Silva Carvalho era do Porto, João Silva Carvalho, e um dia telefona-me, pediu para eu passar pelo gabinete dele, queria falar comigo pessoalmente. Fui, e ele diz-me, tendo em atenção a sua reivindicação, que nós achamos extremamente justa, como sabe, fui eleito presidente da sociedade e queria convidá-la para integrar comigo esta direção como minha secretária-geral. Aceita. Sorri e aceitei com muito grado, porque realmente achei que era a maneira de abrir a porta às mulheres. Pronto. Estive 2 mandatos com o professor Silva Carvalho, 6 anos. No mandato a seguir, portanto, 4ª e 5ª direção, 6ª direção, volta para Coimbra para o professor Henrique Miguel de Oliveira e eu fui vice-presidente. Na 7ª direção eu sou eleita presidente e fico como presidente da direção em que integrei mais 4 mulheres. Portanto, éramos 5 mulheres e 4 homens. Queríamos a Macau fazer umas jornadas científicas.
Assim foi. Organizámos, ajustámos preços, para não ser muito dispendiosa a deslocação, e conseguimos ir a Macau no fim do meu segundo mandato. Fizemos um simpósio maravilhoso em que estiveram presentes 100 colegas ginecologistas portugueses. Tudo correu muito bem, deu brado. Foi uma aventura, foi um êxito e eu acho que ficou nos ginecologistas que deslocaram à China. Portanto, foi um marco que eu considero histórico. Este foi o primeiro simpósio internacional da Sociedade Portuguesa de Ginecologia, primeiro e único. Resolvemos criar 3 secções, independentes da sociedade-mãe, mas sem esvaziar de conteúdo a sociedade-mãe. Portanto, criámos a secção de ginecologia oncológica, a secção de colposcopia e patologia do trato genital inferior e a secção de endoscopia ginecológica. Acho que deu uma responsabilidade muito grande de receber uma sociedade que tinha um know-how já muito avançado na ciência, porque tinha tido 4 presidentes realmente no topo da ginecologia nacional. Eu realmente tive o privilégio de ter como mestre, quer na cadeira de ginecologia, quer depois quem me acolheu no serviço de cirurgia, pessoas notáveis. E essas pessoas, concretamente, o professor Henrique Miguel Rezende de Oliveira e o Dr. Aurélio Lopes Ferreira, e foi sobretudo o Dr. Aurélio Lopes Ferreira que me introduziu na sociedade, de uma forma informal. Ele era o revisor, ele era o diretor da revista da sociedade então criada, recentemente criada, e eu era um revisor adjunto. E era esse o meu trabalho, eu vivia encantado por aprender daquela maneira e pelo meu convívio com estas personalidades que muito me influenciaram na minha vida profissional. Na sociedade, mais tarde, de facto, fui convidado para integrar uma direção como vogal. E depois fiz durante 3 anos vogal, depois fui secretário-geral e depois, mais tarde, mesmo presidente. Como secretário-geral, eu chego, portanto, secretário-geral de uma personalidade, o presidente era o professor Henrique Miguel Rezende de Oliveira, aí vivemos momentos de grande intensidade. E aí o professor Henrique Miguel, de facto, era uma pessoa que tinha um espírito, às vezes, muito controverso e mesmo desafiador, decidiu mudar os símbolos da sociedade. E foi aí que eu também vivi, enquanto secretário-geral, enfim, aquela contenda entre realmente uma tradição que estava muito bem instalada com os símbolos anteriores e a nova imagem, a nova roupagem que se pretendia dar à sociedade. Fiz um mandato também como vice-presidente e depois mais tarde assumo a presidência. E aí, de facto, notava-se, na altura eu dei-me conta de que havia alguma assimetria da implantação da sociedade portuguesa no país. Depois candidatei-me como presidente de uma direção que tive a honra de presidir e de pertencer, com colegas absolutamente notáveis que muito colaboraram comigo. Criar a secção de colposcopia e patologia cervicovaginal, uroginecologia, portanto, e outras secções que realmente chamou também para este núcleo alargado de membros da direção, uma direção então mais alargada, e enriqueceu, porque nós depois passámos inclusivamente a fazer reuniões temáticas, cada uma das secções tinha alguma autonomia, tinha potencial e capacidade de se afiliar a organizações internacionais congêneres, e isso acho que foi realmente um passo muito interessante. Eu dei estes passos, mas confesso, dei-o mais em sacrifício da minha família do que em sacrifício próprio. Para mim foi um prazer, foi uma honra ter estado neste processo. Nós criamos aquilo que foi o conceito de núcleo, que foi foi algo que, curiosamente, no início até nem foi muito bem recebido, mas depois as pessoas perceberam qual era a intenção, que era de criar pontes entre as sociedades. E nós criamos vários, nomeadamente o de patologia da mama, do grupo da mama, o grupo de sexologia, que são núcleos, não são secções autónomas, são núcleos que estão dependentes do presidente da sociedade.
mas que são elementos que depois se pretendem articular com outras sociedades. Acho que foi um conceito muito interessante e que foi válido. Coincidentemente, na minha gestão, houve a criação da Federação das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, que tentou criar uma organização, digamos, ou seja, estruturar a interligação entre as sociedades, e eu queria até aproveitar este tempo para saudar as nossas muito boas relações da sociedade com a indústria farmacêutica e com as empresas de comércio farmacêutico, até inclusivamente livreiras. Portanto, aqueles que são os suportes físicos de permanência nos nossos eventos, há uma reciprocidade que interessa ter neste aspecto. A sociedade, entretanto, cresceu, aliás, escrevi isso nos apontamentos, cresceu. Hoje não tem nada a ver com aquela sociedade pequenina que era, hoje é uma coisa enorme, tem muita mais gente na especialidade. Quando é assim, perde-se alguma da familiaridade, as pessoas conhecem-se, mas já não é aquela reunião tão pequenina assim. Mas tem um ambiente excelente, tem agora uma diversidade técnica muito maior, uma complexidade muito maior, mas continua a seguir, no fundo, se olharmos bem, as regras que vêm do princípio, os 25, os 50, os 30, os 40, e depois cada vez começa a ser mais afinado porque as coisas começam a ser mais difíceis, se calhar depois já são os 60, os 70, não é? E pronto, provavelmente já não estarei cá presente nos outros eventos, mas hei de deixar alguma coisa para marcar a presença lá nas reuniões. Para falar sobre a Sociedade Portuguesa de Ginecologia, eu tenho que recuar a 1990, porque foi nesse ano que eu iniciei a minha formação em ginecologia, aqui na Maternidade Bissaia Barreto, no Serviço de Ginecologia, com o Dr. Aurélio Ferreira, na altura diretor do serviço. E nesta casa respirava-se Sociedade Portuguesa de Ginecologia, porque o Dr. Aurélio foi uma pessoa que dedicou grande parte do seu trabalho, desde a fundação à sociedade. Portanto, eu chego aqui à parte da ginecologia, porque a nossa especialidade é obstetrícia e ginecologia, já tinha cumprido a obstetrícia, em 1990 venho fazer a ginecologia. Vi a integrar os corpos sociais e a direção da sociedade na 11ª direção, sob a presidência do professor Martinez de Oliveira, aí como tesoureira, e em 2013, então, foi-me dada a oportunidade de assumir a presidência. Portanto, em 2013, eu fui a 13ª presidente, a segunda presidente mulher e a 13ª presidente da Sociedade Portuguesa de Ginecologia. Foram 2 mandatos muito preenchidos. No primeiro mandato, nós, para além das reuniões, preparamos o 13º Congresso e aí a Sociedade comemorava os seus 40 anos. Tiveram presentes todos os antigos presidentes da Sociedade. Infelizmente, o professor João Silva Carvalho, o único que nessa altura tinha falecido, não esteve, mas o professor Henrique Miguel, que foi o primeiro presidente da Sociedade Portuguesa de Ginecologia, esteve lá em Espinho, no 13º Congresso. Pronto, foi um evento memorável, fizemos uma exposição, porque na altura também tínhamos adquirido a sede em 2009, 2010, e tínhamos organizado todo o espólio da sociedade, portanto foi relativamente fácil conseguir os documentos para fazer uma exposição e divulgamos muito daquilo que foi a história da sociedade. E assim foi criado uma secção, que foi a secção de menopausa, foi durante a minha presidência, em 2015, e também criamos o núcleo de interesse de infância e da adolescência, portanto 2 polos completamente opostos, mas que também uma área que também estava em muito desenvolvimento nessa altura. E ainda o núcleo de estudos clínicos, porque entendemos que a sociedade já tinha uma dimensão tão grande que podia apoiar os colegas naquilo que fosse a parte científica, a fazer estudos nacionais. Já no final, criamos o núcleo
o último núcleo foi criado, que foi o da ecografia ginecológica diferenciada, porque é um exame muito importante na nossa especialidade, adquiriu grande diferenciação e, portanto, foi, de facto, o último núcleo de interesse a ser criado nessa altura. Estive sempre presente em todas as reuniões da sociedade. Reuniões, congressos, atividades. E em todas elas sempre constatei o que já aqui dissemos, que foi esta vontade de crescer, de partilhar, de estarmos sempre presentes e de cada vez mais e melhor. Recordo também um marco importantíssimo no contributo que pessoalmente tentei dar à Sociedade Portuguesa de Ginecologia, associando-me ao percurso notável desta sociedade, precisamente o ano de 2003, que é a criação da secção portuguesa de Uroginecologia. Aqui tenho que prestar o meu tributo a um homem que eu considero ímpar, presidente também da nossa Sociedade Portuguesa de Ginecologia, o Dr. Daniel Pereira da Silva. Um homem com um espírito de missão, um homem com uma visão, para mim, que passa todos os limites e que, na realidade, conseguiu que a Sociedade Portuguesa de Ginecologia se abrisse, se diferenciasse. Eu fui a primeira presidente fundadora e durante 8 anos, com um grupo de uma amizade inestimável, uma coesão, uma cooperação inabalável da doutora Liana Negrão, nossa tesoureira, e do doutor Andrade Muniz, nosso secretário-geral. Nós galgamos tantos sonhos, conseguimos tantas conquistas nesta secção, tanta procura de partilha nacional e internacional para melhorarmos as disfunções do pavimento pélvico da mulher. Assim, conseguimos neste período o tornarmos uma sociedade afiliada com a Internacional de Uroginecologia, a IUGA. E nesse contexto conseguimos trazer para Portugal pela primeira vez o 36º Congresso Mundial da Uroginecologia, que foi realizado em Lisboa em 2011, em que eu tive a oportunidade de ser a primeira presidente também portuguesa neste contexto. Mas logo todos nós sabemos que surgiu 2020, um ano que foi desafiante para Portugal e para o mundo. E para mim, infelizmente, em particular, com momentos muito, muito delicados da minha vida. Mas o espírito da sociedade e o espírito da direção foi um espírito unido, coeso, uma solidariedade ímpar, um espírito de adaptação à realidade da Covid-19. E então agora o futuro das inovações tecnológicas. Que paixão, meu Deus! E a inteligência artificial, a minha paixão maior. A inteligência artificial. Tudo isto nós neste momento, portanto as novas tecnologias e a inteligência artificial, que estão intimamente também associadas, e que eu tenho a certeza que a Sociedade Portuguesa de Ginecologia vai estar, como sempre, ao seu mais alto nível, a correr o seu caminho, o seu trilho. Eu só posso dizer o quão feliz me sinto de ter podido contribuir na Sociedade Portuguesa de Ginecologia nestes anos e brindar à ESPG. Parabéns, Sociedade Portuguesa de Ginecologia. Ficará sempre no coração de todos nós. Parabéns para todos nós. A minha relação com a SPG começou já há vários anos, mais propriamente, penso eu, 2003. Na altura fui convidada para participar na secção de endoscopia ginecológica. Na altura o presidente era o saudoso Dr. Alberto Fradique. E durante o seu mandato, durante 6 anos, estive como tesoureira nessa secção. Passados 6 anos, o Dr. Fradique convidou-me para ocupar o lugar dele na presidência da secção de endoscopia ginecológica.
Depois dos 6 anos, portanto, como presidente da secção de endoscopia ginecológica, passei a vice-presidente. Vice-presidente com a responsabilidade de apoiar em tudo o que é necessário as presidentes pelas quais passei, não só a doutora Fernanda Águas como a professora doutora Teresa Mascarenhas. Ao fim desse tempo de vice-presidência, surgiu-me o desafio de assumir a presidência, desafio esse bastante empolgante, mas ao mesmo tempo assustador, porque tinha que manter e tinha que continuar o trabalho dos anteriores presidentes, brilhantes presidentes que passaram pela sociedade ao longo dos anos, presidentes que me fizeram sentir que essa necessidade de continuar era prioritária e o meu fulcro principal tem sido sempre em 2 pontos, que é a formação dos mais jovens e também acompanhar as novas tecnologias e a inovação que tem surgido ao longo dos anos e que tem tido uma evolução vertiginosa nos últimos anos em várias áreas da medicina, tendo como objetivo chegarmos à população em geral. Enceamos um programa chamado SPG+, cujo objetivo será melhorar a literacia na saúde da mulher. Isto porque, de facto, na época atual, vivemos envolvidos por má informação, por maus conceitos, e a nossa preocupação foi termos profissionais de saúde dentro da nossa direção, inclusivamente, que possam realizar pequenas sessões de informação e de esclarecimento e que possam chegar à população em geral. Acho que isso é fundamental e permite também, através de uma informação mais correta, possibilitar às pessoas a capacidade de decidirem que têm que ir a um rastreio mais cedo ou que têm que procurar um determinado exame para esclarecer uma patologia. Portanto, facilitar o acesso à saúde através de uma melhor literacia. Temos que acompanhar a evolução dos tempos. E a evolução dos tempos atualmente faz-se nos média. Também de webinars que têm sido realizados, sobretudo o Núcleo da Infância e da Adolescência tem estado muito ativo na realização de webinars sobre vários temas que dizem respeito a essa faixa etária e que são extremamente importantes, porque é exatamente na adolescência e na idade jovem que tem que começar a formação para idades posteriores. Se os jovens não tiverem essa formação, não é aos 50 e aos 60 anos que vão ao médico. Têm que começar a ir exatamente ao ginecologista numa fase precoce. Portanto, estamos a acompanhar essa evolução. A Academia SPG é um espaço de partilha para os profissionais de saúde, por vezes não tão aproveitado como nós gostaríamos, em que é possível inclusivamente partilhar vídeos científicos, em que é possível partilhar trabalhos, em que temos também tentado promover o chamado Prémio SPG, um prémio anual de incentivo à publicação de artigos científicos, e também na área da investigação temos um prémio anual exatamente dedicado à investigação científica. Portanto, são tudo áreas que precisamos de continuar e de desenvolver e de permitir também aos ginecologistas mais jovens uma área inovadora que acompanhe a evolução dos tempos e que lhes permita exatamente a continuação de uma melhoria da saúde da mulher. É também agradecer àqueles que durante os anos, com o seu trabalho incansável, consolidaram este sonho. Isso é fundamental
e é uma das missões da Sociedade Portuguesa de Ginecologia. A todos os que fizeram e fazem parte desta história, o nosso mais profundo agradecimento. Celebrar os 50 anos da Sociedade Portuguesa de Ginecologia é, sobretudo, homenagear as pessoas. É agradecer aos pioneiros que sonharam com uma sociedade forte, inovadora, unida. É um reconhecimento de meio século de todo o trabalho inabalável que os nossos ginecologistas, que esta sociedade deram à saúde da mulher. Eu não devia dizê-lo, mas eu criei tanta coisa, inclusive filhos, que é uma vergonha falar sobre o que é que eu sentia em criar a Sociedade Portuguesa de Ginecologia. Senti que tinha cumprido a minha obrigação. Mas 50 anos é uma data bonita, mas sobretudo é bonito e é importante salientar o trabalho desenvolvido pela Sociedade Portuguesa de Ginecologia, o tanto que foi feito por tantas pessoas que se dedicaram a esta causa. Como primeira mulher a integrar uma direção de uma sociedade científica, acho que deu uma responsabilidade muito grande. Foi um desafio imenso, foi uma oportunidade que eu sinto-me privilegiada de ter tido. Nunca pensei na vida vir a ser presidente desta sociedade. Não me apercebi que já tinha 50 anos de ginecologia, não é? Neste caso. Que esta sociedade tem um espírito conciliador entre as várias gerações. Do seu ponto de vista científico, fizeram-se conquistas muito interessantes. Procuramos, portanto, ser diferenciados, mas sem fugir ao nível que a sociedade tinha atingido e que eu julgo que ultrapassou. Para sermos bons especialistas, temos toda a vida que ter este papel de atualização científica. E se não forem as sociedades a cumprir esse papel, fica um vazio muito grande. É reconhecer os jovens profissionais com o seu trabalho e competência, continuam a trilhar esse caminho, assegurando o futuro da nossa especialidade. E mais uma vez por todo o país e não apenas nos grandes centros. É uma coisa enorme, tem muita mais gente na especialidade. É um orgulho para nós, SPG, termos cumprido sempre a nossa missão ao mais alto nível. Fomos e continuaremos a ser os defensores incansáveis do respeito, da dignidade e do bem-estar das mulheres. Parabéns à Sociedade Portuguesa de Ginecologia e, no global, parabéns a todos nós.